Nós temos de continuar a fazer o nosso melhor e a gerir o melhor possível as consultas e os cuidados, de forma a darmos o melhor que temos para oferecer aos nossos doentes, que é o controle adequado das suas doenças crónicas. Nós na Unidade de Saúde Familiar João Semana, desde o início da pandemia e com estas intercorrências das várias vagas, conseguimos de uma boa forma, de uma forma satisfatória, quer para a equipa, quer para os nossos doentes, organizar os cuidados de uma forma segura e também de forma a ir de encontro às necessidades e à própria satisfação dos utentes. Desde o início da pandemia, que a equipa, para responder não só à patologia Covid, como à patologia não Covid, teve necessidade de reestruturar os horários médicos e de enfermagem, portanto, foram criadas equipas em espelho, a consulta de agudos foi reestruturada, criamos circuitos separados para os doentes Covid, para os doentes agudos, para as situações de vigilância de doenças crónicas e também para as consultas de saúde infantil, com circuitos de forma a garantir a segurança dos doentes. Claro que depois, consoante as diferentes situações que fomos assistindo ao longo deste ano, tivemos necessidade de dar uma resposta mais de encontro às situações agudas, ou seja, de descompensação de algumas destas doenças crónicas, e para isso nós tínhamos uma linha de agudos onde eram feitas perguntas-chave ou indiciadoras de descompensação das doenças crónicas, nomeadamente a diabetes, e portanto estes doentes com algum indício de descompensação da sua diabetes tiveram sempre salvaguardado o seu atendimento, quer numa situação em plena vaga Covid, quer numa situação em que a situação não era tão grave. Essas situações tinham sempre uma salvaguarda e uma porta aberta para o atendimento, quer via telefone, numa fase inicial, quer presencialmente na unidade. Estas situações estiveram sempre salvaguardadas. Sempre que foi possível a vigilância das doenças crónicas, nomeadamente a diabetes, claro que nós íamos convocando os doentes consoante as possibilidades de agendamento, porque a diabetes não é uma situação que se possa vigiar exclusivamente pelo telefone, nem pensar. A teleconsulta é uma possibilidade, é uma ferramenta para gerar acessibilidade dos utentes aos serviços de saúde. No entanto, as consultas presenciais são indispensáveis na vigilância da diabetes nos cuidados de saúde primários, e estas continuaram a acontecer. Claro que não conseguimos manter o volume de consultas como se não tivesse acontecido nenhuma pandemia, não é? Mas esforçamo-nos por manter as vigilâncias, as consultas de vigilância o melhor possível. Isto significa que aqueles doentes que estavam bem controlados, que tinham uma boa capacidade de gestão da sua doença crónica, eram programados de acordo com as suas necessidades para podermos dar resposta aos doentes mais velhos, com mais probabilidade de descompensação, com mais necessidade de ajustes terapêuticos consoante as suas outras patologias, as suas outras comorbilidades, e portanto tivemos de fazer uma gestão que tinha e tem muita mais-valia de nós conhecermos já há muitos anos os doentes e, portanto, sabíamos fazer essa gestão. Há doentes que são capazes de se explicar e de nos entender muito bem pelo telefone, e há outros que não. E, portanto, nós temos de saber adaptar-nos às condições e às características dos doentes e fazermos o nosso melhor. Mas o nosso melhor na diabetes implica sempre uma avaliação presencial em alguma fase desta vigilância anual dos doentes. O maior desafio relativamente ao diagnóstico foi que eu trabalho numa unidade de saúde familiar em Ovar e, portanto, nós logo no início da pandemia tivemos uma cerca sanitária, portanto,
deixamos de contar com os laboratórios, portanto não tínhamos a rede de convencionados para a realização de colheitas, por exemplo, colheitas de sangue foi abruptamente diminuída. Os doentes também tiveram medo de sair de casa, foram aconselhados a ficar em casa e ficaram, e portanto foram bons cumpridores, e temos de ressalvar isso também. Portanto, tivemos uma fase inicial em que quer o diagnóstico, quer o acompanhamento de alguns doentes sofreu obrigatoriamente uma quebra enorme, porque não tínhamos muito menos possibilidade de realização de exames auxiliares de diagnóstico, e portanto nós tínhamos de saber aconselhar os nossos doentes a estar em casa ou, no limite, recorrer a um serviço de urgência. Isto, na fase inicial, era quase um contrabalanço entre a necessidade de um diagnóstico e de tratamento, mas qual era a nossa necessidade face ao risco que os doentes corriam quando saíam de casa. Isto foi bem compreendido pelos doentes. O diagnóstico, tivemos ali algumas dificuldades durante algumas semanas, mas que não teve um impacto significativo. Eu diria que teve mais impacto no seguimento daqueles doentes que já estavam identificados, e nós tínhamos consultas de vigilância programadas para aqueles meses, março, abril, maio, e aquelas consultas foram todas desmarcadas, não é? Mas nós fazíamos a desmarcação não de uma forma cega, digamos assim. Os doentes eram desmarcados, mas era-lhes dito: mas como é que o senhor está? Normalmente as desmarcações eram feitas pela enfermeira ou por mim, e era sempre feita alguma pergunta de como é que está, onde é que está, tem a sua medicação crónica consigo, tem-se sentido bem, vamos ter de adiar a consulta, mas sente-se tranquilo com esta possibilidade, tem medicação até daqui a 2 ou 3 meses, consoante esta situação possa evoluir, e portanto era garantida a renovação da medicação crónica. Se o doente tivesse alguma queixa, era reequacionada a possibilidade de, se não fosse aquela consulta, realizar uma outra consulta presencial noutro horário, mas de qualquer forma o doente, se havia alguma dúvida, era garantida uma consulta presencial com o doente. Naquelas situações em que os doentes de facto, ou por exemplo, mudaram-se para a casa de familiares, há filhos que acolheram os pais, portanto isto foi uma situação muito positiva, porque há idosos que ficaram no isolamento das suas casas, e há pessoas que se sabem vigiar bem, e há pessoas que, face ao isolamento, depois também precisavam de mais acompanhamento da nossa parte. Isso era uma coisa que nós íamos gerindo doente a doente. Há famílias que se reestruturaram muito bem e aglutinaram com eles mais um elemento, ou foram para a casa dos filhos, ou foram para a casa dos avós, e usávamos o seguimento à distância como uma forma deles os vigiarem, mas também tínhamos de os capacitar para vigiar as pessoas mais velhas, e isto foi uma aprendizagem não só da parte das famílias, mas também da nossa parte. Claro que nós sentimos muito a falta dos nossos doentes, e o nosso número de consultas diminuiu, e era inevitável que diminuísse, que esta diminuição acontecesse, mas eu penso que a realização das consultas pelo telefone, quer a iniciativa da parte do utente, quer da nossa parte, contactarmos os doentes que sabemos que estão em alguma situação de mais fragilidade, o telefone funcionou como uma ferramenta de acessibilidade e de proximidade. E eu acho que neste sentido a consulta telefónica ou o atendimento telefónico ir-se a manter, porque é uma ferramenta para gerar acessibilidade, e isso foi muito importante. E sempre que existia alguma dúvida que punha em dúvida a nossa acuidade diagnóstica por telefone, claro que marcávamos uma consulta presencial. Isto, com o passar do tempo, nós tivemos de gerar um equilíbrio entre a necessidade das pessoas se protegerem e estarem em casa, e dizer: não, agora que as coisas já estão melhores, nós vamos começar a retomar as consultas de vigilância, porque é essencial para a vigilância de uma doença como a diabetes. As pessoas com diabetes têm tanto risco de infecção como todas as pessoas, ou como a população em geral, de contrair a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, não é? Mas é essencial transmitir aos doentes que a diabetes, se estiver bem controlada,
O risco de complicações, se tiverem a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o risco de complicações é menor. Portanto, isto também serviu de estímulo para dizer aos doentes: o senhor é diabético, tem mais risco, é verdade, tem mais risco de complicações. No entanto, se tiver a diabetes e as suas outras doenças bem controladas, e isto foi um reforço à adesão da terapêutica por parte dos doentes, se tiver as suas doenças bem controladas, o risco de complicações, mesmo que tenha Covid-19, podemos controlar, podemos fazer o nosso melhor e então o risco de complicações ser menor dentro das comorbilidades que tem. E agora, numa fase de de uma tranquilidade aparente, nós já estamos a retomar as convocatórias por iniciativa da unidade. Portanto, já desde o início do ano que nós estabelecemos que iríamos tentar convocar o mais rápido possível todos os doentes diabéticos, quer estivessem mais ou menos controlados. Claro que aqueles doentes que geram mais cuidado, nós já os temos ou vigiados no domicílio ou já temos algum contacto de proximidade com eles que nos permite saber como eles estão, mas agora já estamos a convocar todos os utentes diabéticos para consulta presencial. Uma grande percentagem dos utentes ainda não estão todos vacinados, até porque há algumas pessoas que não querem ou adiam ou recusam por qualquer motivo, mas já há uma taxa de vacinação nas pessoas com mais de 80 anos muito boa.